Será que vale a pena você comprar um notebook com a RTX 2050 em 2025? A primeira coisa que você tem que saber é que tudo depende do preço, e é isso que a gente vai ver nesse vídeo. O que dá pra rodar, o que aguenta realmente você fazer em um notebook com a RTX 2050, quais são as melhores opções de notebook com a RTX 2050, e é claro, será que vale a pena e qual preço que vale a pena você pagar em um notebook com a RTX 2050 em 2025. Mas ó, antes da gente continuar, já deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se você tem um notebook com a RTX 2050, seja o Lenovo Lock ou o Acer Nitro V com a RTX 2050, comenta aqui embaixo tudo que você consegue jogar ou trabalhar com o seu notebook. Assim você vai ajudar quem tá vendo esse vídeo e tá em dúvida se compra ou não. Então comenta aqui a sua opinião também se você tem um notebook com a RTX 2050. Bora continuar. Fala aí galera, como é que vocês estão? Aqui é o Lipe e esse aqui na minha mão é o Lenovo Lock com a RTX 2050, um dos notebooks mais vendidos de 2024 e que com certeza vai ser um sucesso em 2025. Isso porque em 2024, por várias vezes ele entrou em promoção e ficou muito barato. O valor normal desse notebook aqui, quando ele está em promoção, é por volta dos R$ 3.899 na Amazon ou no Mercado Livre. O link para você comprar ele vai estar aqui na descrição. Mas em 2024 ele entrou várias vezes em promoção, inclusive algumas pessoas conseguiram comprar ele até mesmo por R$ 3.500 ou até menos do que isso, que é muito bom um preço desse para um notebook. Mas aí você deve estar se perguntando, mas vale a pena? Será que não vale a pena juntar mais, às vezes, 600, 700 reais, comprar um notebook com a RTX 3050? Será que ele realmente roda todos os jogos? Eu vou mostrar isso pra vocês nesse vídeo. Além do Lenovo Lock com a RTX 2050, você também tem a opção do Acer Nitro V com a RTX 2050. Os dois saem mais ou menos no mesmo valor e tem exatamente o mesmo hardware. Os dois vêm com um i5 12450H, além disso, em torno de 8 GB de memória RAM geralmente. Isso porque no caso do Lenovo Lock, já aconteceu várias vezes da versão mais barata dele também ter 16 GB de memória RAM. Então, depende muito do momento que você está vendo esse vídeo, mas existem versões de 8 e 16 GB de memória RAM. Geralmente a versão mais barata é de 8 GB mesmo, tá? Salvo algumas exceções que o Lenovo Lock apareceu uma super promoção com 16 GB de memória RAM também. Além disso, a placa de vídeo é a mesma nos dois modelos. RTX 2050, 4 GB de VRAM, mesmo TDP, tudo igualzinho. Só muda o design, então no caso do Lenovo Lock, esse aqui que vocês estão vendo na minha mão, e no caso do Acer Nitro V, esse daí que vocês estão vendo. Além do design, também muda a tela. O Lenovo Lock tem uma tela IPS de 15 polegadas, que é 60 Hz. Muita gente fala assim, pô, mas notebook gamer com tela de 60 Hz, então não é gamer. Pô, mas então ferrou então, porque daí por muitos e muitos anos, todos os notebooks gamers tiveram tela de 60 Hz. Não é relativamente recente, é de uns anos pra cá que começaram a ter tela de 120, 144 Hz. Não é porque ele tem tela de 60 Hz que ele não é gamer, ele só tem uma proposta um pouco diferente. E talvez para algumas pessoas faça diferença. Às vezes você quer jogar um jogo competitivo e a tela de 120 Hz, 144 Hz faça diferença. Às vezes não, às vezes você só vai jogar com jogos casuais ou vai conectar ele em um monitor externo e etc. Já no caso do Acer Nitro V com a RTX 2050, ele tem uma tela de 144 Hz. Mas tirando isso, os dois são basicamente a mesma coisa. Então o que muda mais mesmo é a questão do preço. Depende de quando você está vendo esse vídeo, um vai estar mais barato que o outro. Eu vou deixar o link dos dois aqui na descrição. Mas vamos lá, Felipe, o que dá para fazer com esse notebook? Sem sombra de dúvidas, tanto o Lenovo Lock quanto o Acer Nitro V com a RTX 2050 são ótimos notebooks para você trabalhar. Para a maioria dos trabalhos hoje em dia, você tendo um bom processador, como é o caso que a gente tem aqui, esse i5 12450H, é a principal coisa que você precisa. Porque hoje em dia a maioria das tarefas de trabalho utilizam mais o processador. E claro, tendo uma placa de vídeo para ajudar, para dar uma empurrada em algumas tarefas, pronto, é disso que você precisa para 90% das pessoas porque elas precisam trabalhar. Uma pessoa ou outra vai ter um trabalho que precisa de muito mais placa de vídeo, por exemplo, editores de vídeo que vão editar vídeos muito pesados, ou por exemplo, engenheiros, arquitetos que precisam usar V-Ray, que é um software de renderização que até imita ali a pele humana, um negócio absurdo, muito pesado e precisa realmente de muita memória RAM, placa de vídeo potente. Mas a maioria das pessoas, esse notebook vai muito bem, dá para editar vídeo nele tranquilo, tanto o Lenovo Lock quanto o Acer Nitro V, ok? Os dois são iguais. Quando eu estiver falando do Lenovo Lock, também serve para o Acer Nitro V com a RTX 2050, porque são idênticos em hardware. Os dois para editar vídeo é maravilhoso, você consegue editar muito bem, colocar vários efeitos, etc. Você fala assim, pô Felipe, mas então por que eu vou deixar de comprar um notebook como esse e ir para um notebook mais caro se eu sou um editor de vídeo? Simples. Se você coloca muitos efeitos, edita muito, são muitos vídeos muito pesados, muitos efeitos, com o tempo, pode ser que tendo um notebook mais forte, vai ser muito melhor para você trabalhar, né? Claro. Mas se você é um editor de vídeo normal, utiliza efeitos sim, mas nada tão absurdo, isso aqui já vai muito bem. Para arquiteto, para engenheiro também vai muito bem, claro. Nada de ficar usando um monte de V-Ray aqui, de software muito pesado. Se você fizer isso,
Na hora de renderizar, não vai renderizar tão rápido. Afinal de contas, a placa de vídeo que a gente tem aqui só tem 4 GB de VRAM. E isso daí, é claro, impacta se você vai fazer coisas muito, muito pesadas. Mas para a maioria das pessoas, dá e sobra. Ele roda tudo hoje em dia. Eu acho que a melhor coisa, na verdade, que a gente pode fazer para ver se um notebook roda ou não roda muitas tarefas, é rodar um jogo muito pesado. Isso porque não importa se você vai trabalhar ou se você não vai jogar ou vai jogar. Você conseguindo rodar um jogo muito pesado já mostra que o notebook é capaz também de rodar qualquer outra tarefa muito pesada. Então eu vou abrir aqui com vocês hoje um jogo um pouco diferente. Isso porque eu já abri vários jogos nesse notebook. Aqui eu já, por exemplo, joguei Call of Duty, Elden Ring, CS, vários jogos que eu mostrei pra vocês de jogo rodando aqui, porque sim, é um notebook que roda qualquer jogo hoje em dia em Full HD, tá? Muita gente, quando eu falo isso, fala assim, mentira, você não pode falar que esse notebook com a RTX 2050 roda qualquer coisa hoje em dia, mas roda, a verdade é essa. Eu vou explicar pra você o porquê que roda. Quer ver só? Eu vou abrir um jogo super pesado aqui nele. Vamos ver, pra vocês verem aqui do que eu tô falando. E bom, pessoal, o jogo que eu escolhi é esse daqui que vocês estão vendo, Red Dead Redemption, que na minha opinião é o jogo mais pesado, um dos jogos, né, mais pesados que nós temos hoje em dia. Se você quiser ver outro jogo pesado rodando nesse notebook, já tem vários vídeos aqui no canal, inclusive testando Black Myth Wukong, Cyberpunk, etc. Dessa vez eu escolhi o Red Dead, por quê? Porque esse jogo não perdoa. Esse jogo é pesado tanto para questão gráfica, né, para questão de vídeo, como para questão do processador, para questão da memória RAM, tudo aqui ele utiliza muito. Por exemplo, esse notebook tá original com 8 GB de memória RAM. Se ele tivesse com mais memória RAM, inclusive, porque dá para fazer upgrade, é bem fácil para fazer upgrade de memória RAM, ele pegaria até mais FPS, porque pode ver ali em cima que ele está utilizando 7 GB de memória RAM, o que é tudo, né, basicamente, porque os outros 800 MB que sobrou é para o sistema, então ele está utilizando toda a memória RAM. O processador está em 75 graus, bem tranquilo, né, é frio, é um notebook frio, e a placa de vídeo está utilizando 97%, está 61 graus. E vocês estão vendo que está rodando, olha como que o jogo está tranquilamente jogável. 56 FPS, aí você fala assim, não tá 60 FPS, tá injogável. Pelo amor de Deus, se não tivesse mostrando o FPS aqui, você nem saberia se tá em 60 ou não, porque tá muito fluido. Tá sim muito jogável, mesmo nesse momento super pesado aqui do pântano, onde tem muitos animais, tem muita vegetação. Essa vegetação aqui, ela faz com que o FPS caia bastante, porque pode ver que toda hora que eu passo aqui na vegetação, ele precisa calcular ali quanto que vai mexer as folhas, etc. Tudo isso ele precisa calcular. E vocês podem ver que, tá jogável, não cai. Tá uma média de 55 FPS ali, travado, não cai, não cai, não cai. Muito, muito jogável. E qual configuração gráfica que tá? É isso que eu vou mostrar pra vocês agora. Obviamente, tá em Full HD. E não é um jogo que, nesse caso aqui, que é um jogo super pesado, um notebook com a RTX 2050 não aguenta rodar com tudo no máximo. Mas, mesmo assim, roda muito bem. Eu tô com um gráfico no médio, ok? Com um gráfico no médio. E preset médio, né, aqui em cima, ó, preset tá médio, muita coisa tá no baixo, algumas coisas estão no médio, depois dá pra deixar tudo no baixo também, mas o NVIDIA DLSS não tá ligado e o AMD FSR também não tá ligado. Por isso que eu tô mostrando pra vocês, olha só, 55 FPS de média, preset aqui no médio, apesar de tudo tá na maioria do baixo aqui, né, mas o gráfico tá médio, depois eu vou até deixar tudo mais no médio, o DLSS tá desligado. Olha o que acontece se eu ligo o DLSS e vou colocar no modo qualidade, que basicamente você nem percebe que tá ligado, né, então eu vou aqui aplicar. Beleza, tá aplicado. E vamos ver se fez alguma diferença. Com o NVIDIA DLSS ligado, olha isso, ele travou em 60 FPS. Na verdade, eu acho até que o V-Sync tá ligado. Então deixa eu até ver aqui se tá ligado o V-Sync. Ó, o V-Sync tá ligado, eu vou desligar o V-Sync, aplicado. E vamos ver aqui se deu alguma diferença. Agora sim, olha isso. Travado em 60 FPS, mesmo com o V-Sync desligado, né, ele travou em 60 FPS, é o máximo que ele consegue entregar em desempenho com o DLSS no modo qualidade. É claro que se eu colocar o DLSS em desempenho, etc, vai ficar melhor. O jogo tá muito bonito e tá travado em 60 FPS, um jogo muito pesado. Aí eu te pergunto, se tá rodando Red Dead Redemption dessa forma, 60 FPS, que jogo que não roda em um notebook com a RTX 2050? Qualquer um roda, não tem como. Realmente roda muito bem. Eu vou até fazer outra coisa aqui, eu vou aumentar um pouco a configuração gráfica geral ali, o preset. Vou deixar um pouco mais alto aqui, ó. Vou vir aqui no preset e vou aumentar. Ó, deixei no preset alto, ok? Preset alto, DLSS tá ligado. Não tá ligado o DLSS, ó. Desligou o DLSS. Vamos ligar aqui de novo o DLSS no modo qualidade. Beleza, apliquei. Quero manter as configurações e para isso eu preciso reiniciar. Então, vamos reiniciar. Eu tenho quase certeza que o DLSS não tinha entrado aquela hora, então reiniciei agora, coloquei o gráfico no alto e DLSS no modo qualidade. Vamos ver se vai fazer alguma diferença. E tá aqui o resultado. Olha só, antes estava com a maioria das coisas no baixo e a qualidade da textura estava no médio. Agora eu deixei tudo no alto, inclusive liguei mais a questão
da tesselação, coloquei tudo mais alto. Tá realmente tudo mais alto, você consegue ver até agora a neblina também, né? Então tá bem mais pesado, ainda mais para um notebook que só tem 4 GB de VRAM. Mas olha aqui com o DLSS ligado, 60 FPS. Eu estou jogando um jogo como Red Dead, com gráfico no alto, ok? No alto, eu vou mostrar pra vocês, a 60 FPS. Não tá bom? Como assim? Tá ótimo, tá maravilhoso. O jogo tá muito bonito, é muito mais do que eu jogaria. Eu preferia até ligar o DLSS e deixar com o jogo no gráfico no médio. Eu acho que continua bonito e vai ficar rodando até melhor. Mas tá aqui, ó, preset alto, ó, o filtro anti-isotrópico vezes 8, então isso aqui pesa bastante, então várias coisas aqui no alto, tá? O preset tá alto, então o que o preset alto coloca no alto, tá no alto. E o DLSS tá no modo qualidade. Se eu abaixar aqui o preset, ele vai pedir para reiniciar de novo. Então provavelmente eu não vou fazer isso, ó. Vamos ver. Vou colocar aqui tudo no mais baixo possível. Mais baixo possível, mais ou menos, né? Mas tá aqui, ó. Médio, beleza. Deixa eu ver se ele vai pedir para reiniciar. Ele pede para reiniciar, infelizmente. Então não adianta muito ficar aplicando, porque ele não vai aplicar. De todo modo, o jogo tá muito bonito. Gráfico no alto, 60 FPS, com o DLSS ligado, perfeito. E é isso que acontece. Basicamente, com um notebook como esse, você consegue rodar qualquer jogo hoje em dia. Se o jogo for muito pesado, às vezes é bom você ligar o DLSS. Vai ser melhor, vai rodar muito melhor, você vai conseguir até mesmo subir a qualidade gráfica. Se o jogo não tiver DLSS, não tem problema. Coloca com gráfico no baixo ou no médio e vai rodar tranquilo. É um baita desempenho. Bom, então vocês viram, Red Dead Redemption é um dos jogos mais pesados que a gente tem hoje em dia. Apesar de não ser um jogo tão recente, ele é muito pesado. Ele utiliza muito processador, muita memória RAM, muita placa de vídeo. E sim, o poder bruto dele de processamento, talvez para os jogos e para tarefas muito pesadas, não seja assim tão potente. Por isso que vocês viram que sem o DLSS, ele não vai assim entregar tantos FPS. Mas por ter essa tecnologia do DLSS, para quem vai jogar especificamente, ele é muito bom. Ele consegue rodar qualquer coisa hoje em dia, porque todos os jogos que estão saindo já tem DLSS ou FSR. E aí, não tem jogo que não rode. Realmente qualquer jogo vai rodar aqui em Full HD, vai ficar jogável, tanto com gráfico às vezes no baixo, no médio, e dependendo do jogo, até com gráfico no alto. Realmente é um notebook bem legal para isso. Para jogos competitivos também ele empurra muito bem, afinal de contas o processador que nós temos aqui é muito bom. Isso serve para o Lenovo Lock e para o Acer Nitro V. Mas Felipe, vale a pena comprar em 2025? Olha, depende do preço. Obviamente, se você pagar R$ 3.500, R$ 3.700, eu acho que vale muito a pena. É sim um bom notebook, se você só tem essa grana para gastar, eu acho que claro que vale a pena, é óbvio. Se você falar para mim assim, Felipe, mas vale a pena juntar mais e comprar um melhor? Sempre vale. Mas também esse negócio de ficar juntando para comprar um melhor, não necessariamente é a melhor coisa para todo mundo. Às vezes você tem, por exemplo, R$ 3.500, você fala assim, pô, será que eu junto mais R$ 1.000 para comprar um melhor? Aí você junta R$ 1.000 a mais, você tem R$ 4.500. Aí você fala assim, será que eu compro um notebook de R$ 4.500 ou eu junto 1.000 a mais? Enfim, vai ficar infinito, né? Obviamente, se você gastar mais, você tem um notebook melhor, mas isso é com tudo na vida. A questão é, você quer gastar, você precisa gastar, talvez esse aqui já seja o suficiente para você. E principalmente, talvez você não tenha realmente mais para gastar. Mas, vamos lá, não é só isso não. Depende também do preço que estão os notebooks com a RTX 3050. Isso porque hoje no mercado brasileiro nós temos o Acer Nitro V com a RTX 3050. Como eu falei para vocês, o Acer Nitro V tem uma vantagem. Além do design dele ser mais compacto, um pouquinho mais leve, ele tem uma tela já de 144 Hz. E no caso da versão com a RTX 3050, o preço normal dele ali em promoção é em torno de R$ 4.200 quando está em promoção, tá? O preço normal dele mesmo é um pouco mais alto, R$ 4.700, mas quando entra em promoção, eu já achei aí o Acer Nitro V várias vezes por R$ 4.200. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição com a RTX 3050. E aí vai ser melhor. É uma placa de vídeo mais nova, bem mais forte, já tem mais VRAM, são 6 GB de VRAM. E aí sim, além de trabalhar com muito mais fluidez e poder fazer tarefas mais pesadas, você vai conseguir jogar jogos por muito mais tempo. E aí depende do preço. Se esse daqui estiver custando R$ 3.900 e o Acer Nitro V R$ 4.200, vai no Acer Nitro V com a RTX 3050, óbvio. Mas se a diferença desse daqui para qualquer outro notebook com a RTX 3050 for mais do que, sei lá, 500, 600 reais, se você não tiver para dar os 500, 600 reais a mais, eu acho que sim, vale a pena sim. Tudo depende do preço. Eu não pagaria R$ 4.000 em um notebook com RTX 2050. Eu pagaria no máximo 3.800, 3.850, dependendo da época do ano, até 3.899, eu acho que é um bom preço. Mais do que isso, não. Eu acho que mais do que isso, tô sendo sincero com vocês, vale a pena você pegar um notebook com RTX 3050. O que você acha de tudo isso? Concorda comigo? Não concorda? Você tem um notebook com RTX 2050? Se você tiver, comenta aqui. Por favor, comenta.
tudo o que você acha dele, comenta os jogos que você joga, assim você vai ajudar muita gente que tá em dúvida ou não, né, se deve ou não comprar um notebook RTX 2050. Se curtiu esse tipo de vídeo, não esquece de deixar o like, me ajuda demais. O link está aqui na descrição. Tamo junto, galera. Um ótimo 2025 pra todo mundo. Feliz ano novo aí. Valeu e falou!